Olá, que bom estar de volta agora com a lição número 5, que nessa semana tem o título de O Clamor dos Profetas. Nós vamos estudar nesta semana um tema muito importante, a relação de Deus e a relação do povo de Deus com os oprimidos, com os pobres, com os necessitados, a partir da perspectiva dos profetas. O nosso autor selecionou alguns profetas e falou um pouco sobre o que eles disseram em relação à questão dos oprimidos e como isso se relaciona com o amor, com a bondade, com a justiça de Deus e, logicamente, como se relaciona com o povo de Deus. O primeiro profeta que o nosso autor analisa é Amós. Amós, ele começa pregando contra os pecados, contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a opressão que faziam com os mais pobres e desafortunados da sociedade, feita pelos filisteus, feita pelos fenícios, pelos sírios, enfim, por aqueles que não eram de Israel. E enquanto Amós pregava nos seus primeiros capítulos, os israelitas que eram do norte, eles aplaudiam, eles diziam: que beleza, Deus vai castigar estes ímpios, esses idólatras, estes indivíduos que não têm Deus como único Senhor. Eis que o discurso de Amós continua, e então, após falar dos gentios, Amós agora começa a denunciar os pecados do próprio Israel. Começa a denunciar os pecados daqueles que eram considerados filhos de Deus, mas que caíam nos mesmos pecados dos ímpios, dos gentios lá fora. E entre esses pecados estava a opressão aos pobres e desafortunados. E então os irmãos deles do sul, os de Judá, começaram a aplaudir também. Mas eis que Amós continua o seu discurso, e então Deus também fala contra os pecados de Judá. Enfim, Amós, ele mostra de que toda e qualquer pessoa, quando está longe de Deus, está sujeita a se tornar um idólatra, está sujeita a se tornar um opressor, está sujeita a cometer desatinos na sua vida moral e na sua vida espiritual, né? Então, Amós, ele condena a violência, ele condena a opressão aos pobres, ele condena o suborno. Basta você ler Amós capítulo 5, versos 10 a 15. O segundo profeta da lista que o autor selecionou é o profeta Miqueias. A maior parte dos 3 primeiros capítulos do livro de Miqueias expressa a ira e a tristeza de Deus pelo mal que seu povo havia feito. E então esses capítulos falam de que viria sobre eles uma destruição. No entanto, o verso mais famoso de Miqueias, que nós sempre citamos, mas às vezes não paramos para pensar na dimensão, na importância desses versos para os nossos dias, é aquele de Miqueias 6, verso 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele faz aqui um resumo do desejo de Deus para o seu povo, que era praticar a justiça, que amar a misericórdia e andar com Deus. E perceba que ele, na verdade, faz uma simbiose. Não é apenas uma questão de adorar a Deus, mas andar com Deus. E não é apenas uma questão de andar com Deus, mas andar com Deus envolve praticar a justiça, praticar a bondade e amar a misericórdia para com o nosso próximo. Então, perceba que Miqueias tem essa toada também. Então, o terceiro profeta desta semana é Ezequiel. Ezequiel fala dos pecados de Sodoma. E é interessante que, ao falar dos pecados de Sodoma, normalmente quando a gente fala de Sodoma, do que a gente pensa? A gente pensa de imoralidade sexual. A gente pensa em desvio de conduta. E isso é verdade. O livro de Gênesis declara isto, informa isto. Todavia, Ezequiel vai além. Quando ele fala dos pecados de Sodoma, ele diz que a iniquidade de Sodoma era soberba, era fartura de pão, ou seja, pessoas que tinham muito, mas retinham tudo para si, era próspera tranquilidade
teve ela e suas filhas, mas nunca, diz ele, amparou nem o pobre, nem o necessitado. Ezequiel 16, verso 49. Interessante isso aqui. Ele dá uma nova dimensão ao pecado. O pecado que era apenas sexual, adultério, não é? Desvio de conduta, passa a ser também o pecado a alguma coisa que a pessoa deixava de fazer para ajudar, para minorar o sofrimento do pobre e do necessitado. E ele coloca isso em pé de igualdade. Perceba, as palavras de Ezequiel são muito fortes, são muito contundentes, e elas deveriam nos fazer pensar também na nossa situação. Muitas vezes não cometemos adultério, não fornicamos, não temos uma vida imoral, desregrada, mas somos apegados às coisas e deixamos, às vezes, quem está perto de nós perecer. Esse não é o plano de Deus. Isso é tão pecado quanto a imoralidade. E por último, o nosso autor selecionou Isaías. Ele faz uma espécie de pesquisa rápida em Isaías, e Isaías trabalha de uma forma bastante interessante. Primeiro, ele trabalha com críticas severas ao tipo de sociedade que o povo de Deus havia formado. Vocês lembram que na lição passada, nós falamos que o desejo de Deus, quando fundou Israel, era que ele se tornasse uma nação privilegiada e diferente das demais. No entanto, o que nós temos aqui é que Isaías está já na sua época, anos depois, criticando o estilo de sociedade egoísta que eles implantaram. Segundo, Isaías faz advertências do juízo iminente como resposta à rejeição a Deus e às contínuas transgressões do povo. E em terceiro, Isaías também não deixa o povo apenas com a possibilidade de uma destruição. Ele também traz, mandado por Deus, ofertas de esperança, se o povo se voltasse para ele e reformasse a sua vida e a sua sociedade. Ele fala de que virá o Redentor. Isaías é também o profeta da esperança. Ao mesmo tempo que ele fala que pelos pecados do povo, por pecados de opressão, por pecados de vaidade, por pecados de idolatria e todos os outros demais, eles serão punidos. Ele diz, mas se vocês se convertem, o Senhor vem a favor de vocês. Virá o Redentor. Isaías 59, 20. Para concluir, depois de analisarmos esses profetas e o que eles falaram sobre a relação de Deus com os necessitados, eu queria deixar com você uma frase de um judeu chamado Abraham Heschel. Está na lição, que escreveu o seguinte: as coisas que horrorizavam os profetas são, mesmo hoje, ocorrências diárias em todo o mundo. E a minha pergunta para você, e você pode perguntar aos seus alunos, é a seguinte: você concorda com esta afirmação de Abraham Heschel? E por que você concorda? Estabeleça ali um bate-papo, uma conversa com o seu pessoal, com certeza será muito proveitoso. A gente se encontra na semana que vem. Até lá, um forte abraço.